Fala aí, galera do Inva Jovem, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem? Tudo certinho? Fala, galera, tranquilão? Oi, pessoal, tudo bem? É que assim... Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lívia Eu sou o Leonardo. Eu sou o Fábio. Eu sou a Cleia. e hoje a gente está aqui para falar sobre um tema chamado O Jovem e a Maturidade. E se a gente pensar um pouquinho, né, sobre o termo maturidade, né, tornar-se maduro, e a gente pegar um contexto simples, como o da fruta, né, a fruta, quando ela se torna madura, ela está pronta para ser consumida. E se a gente relacionar isso com a nossa vida, né, o que seria se tornar maduro, né, o que seria um jovem se tornar maduro? Quando a gente estaria pronto para as decisões da nossa vida? E aí, Cleia? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto muito importante para o tempo que estamos vivendo. Estar falando com os jovens é sempre um desafio. Com as mudanças que ocorrem na sociedade, a busca por uma profissão, por os relacionamentos, pelo alcance de bens, são anseios que corriqueiramente ocorrem na vida das pessoas que passam pela adolescência. E a fazer escolhas é com certeza uma das dúvidas que nós temos. Como fazê-las? Estamos preparados para fazê-las? E a maturidade em si, você pode alcançar elas pensando talvez de duas maneiras. Com o passar do tempo, né? Com as suas escolhas, as escolhas que você faz, né? As escolhas sendo boas ou ruins, com o passar do tempo você vai se amadurecendo, você vai realmente entendendo o que você precisa fazer, ou quem você é. Mas a maturidade pode chegar também a partir do seu posicionamento hoje, a partir das suas escolhas hoje, né? Então a maturidade é definida a partir de como você se comporta e o que você faz hoje, né? Em Juízes tem um relato muito interessante de um povo. Mais uma vez o povo de Israel ele se faz coisas erradas que não agradam a Deus. E por conta disso, Deus permite que o povo seja entregue, o povo de Israel seja entregue aos filisteus durante 40 anos, né? E Deus envia um anjo e fala para uma mulher e diz, olha, você dará à luz a um filho, né? E esse filho vai dar o início à libertação do povo de Israel dos filisteus. E o interessante, né, que esse filho que se chama Sansão, é uma promessa. Então o anjo promete, Deus promete para aquela família que dele sairia uma promessa, né? E os pais receberam isso, poxa, meu filho será realmente um homem digno, um homem que propósito foi traçado desde o ventre para realmente algo grandioso, né? Um propósito celestial. Sansão cresce, né? Ele torna-se uma fase adulta, mas o que a gente vê na história é que as escolhas que Sansão faz na sua juventude, elas levam a ele a ter uma vida totalmente diferente do que os pais esperavam, né? O propósito dele no final, ele alcança o propósito, né? Ele liberta, consegue dar o passo inicial de libertar o povo de Israel. Mas as escolhas que ele fez dá um fim muito triste para Sansão. E assim somos nós, jovens, né? A gente tem uma coisa que a gente nunca para analisar, que são as consequências dos nossos atos. Muitas vezes a gente não escuta pai, mãe, a gente tem uma vida muito... eu quero fazer tudo do meu jeito. Eu quero fazer. A gente não para analisar isso, né? Então, o muito importante é a gente sempre olhar e saber, poxa, o que meu pai quer para mim, né? Os pais de Sansão, eu tenho certeza que eles gostariam de que ele tivesse uma vida diferente. Até no relato lá na Bíblia, em Juízes, diz o seguinte, poxa, ele fala para Sansão, Sansão, você tem certeza que você quer essa mulher? Não tem nenhuma do nosso reino que você gostaria? Ou da nossa família? E Sansão, ele diz exatamente assim, pai, traga essa para mim porque é dessa que eu me agrado. Ou seja, ele ignora o que seus pais queriam para ele, né? Ignora talvez o que Deus, né? Bem provável Deus gostaria para ele naquele momento. E assim muitas vezes somos nós jovens, ignoramos, não perguntamos a Deus o que realmente eu preciso fazer naquele momento. Não é verdade, Léo?
Poxa, é verdade. Isso que o Fábio comentou é uma questão que Sansão ele negligenciou, né, os seus ensinamentos, os mais velhos, né, ele negligenciou todo o costume, né, ele teria que casar com uma pessoa que fosse da tribo dele. E não, ele foi lá fora buscar, né? Então eu quero falar também da questão do José do Egito, né, sobre o José, né, falar da parte boa, porque as escolhas realmente fazem a pessoa, né? E José, a gente bem sabe na história que José é o quê? Ele passou por provações, né? Ele passou por dificuldades, né? José ele teve seus irmãos, né, que talvez não acreditavam muito nele, né? Ele teve um sonho em qual o feixe dele ficava em pé e dos seus irmãos se curvavam diante dele, né? Ele teve um sonho em que a lua e o sol se curvavam e as 11 estrelas também se curvavam perante ele, e talvez ele não era levado a sério, né? Ele tipo assim, ele era menosprezado. Mas José ele perseguiu, sabe? Ele fez escolhas maduras diante das provações que ele teve, diante das dificuldades que ele teve, ele soube ser maduro, né? José ele foi o quê? Ele foi jogado pelos seus irmãos numa cisterna, né? José ele foi vendido. José depois, né, a mulher de Potifar o caluniou de uma coisa que ele não fez, né? E José foi parar na prisão. Mas tudo é um processo. Na nossa vida tudo é um processo, né? Lá na frente a gente vai entender o que Deus quer através desse processo, né? Então, tá, José está na prisão, correto? Ele já tinha revelado o sonho do copeiro de Faraó, né, e do padeiro de Faraó que estava com ele. Mas depois, aos 30 anos, olha só quanto tempo se passou, José era um jovem de 17 anos, né? Aos seus 30 anos ele foi apresentado a Faraó, né? E foi o tempo de José, sabe? E ali ele pôde revelar a Faraó o que aquele sonho quis dizer, sabe? E dali começou toda a promessa a se cumprir, sabe? Existe um tempo, jovem, existe um tempo de processo, existe um tempo de crescimento. E sabe, crescer dói, crescer vai gerar tempo, crescer, sabe? É realmente esse caminho, não tem como fugir. E voltando à história, José ele conseguiu, né, passar por essas provações, ele conseguiu passar por essas dificuldades, ele teve postura madura diante dos seus problemas, né? Essa é a verdade. E ele revelou o sonho para Faraó, né? E Faraó o quê? O confiou o cargo de governador do Egito. Depois de Faraó no trono, era José, o governador, a maior autoridade do Egito, né? Ele pôde governar, sabe, com sabedoria. Ele livrou toda uma nação da fome, né? E mais um pouquinho adiante, o que acontece? O sonho se cumprindo. Quem chega ao Egito para buscar mantimentos? Os seus irmãos, né? Os seus irmãos, família dele, né? A qual feriram, machucaram, o caluniaram, né? E estavam ali servindo aos seus irmãos, sabe? E José foi usado, sabe? Eu acredito que José foi usado, sabe? O propósito, né, jovem? A gente não entende hoje o porquê, né? Você tem conflito familiar? Eu acredito que tenha. Eu também tenho, como, né, acho que aqui a equipe também tem os seus conflitos familiares. Mas, sabe, tudo é um processo de Deus. Tudo vai ser usado lá na frente para cumprir o propósito a qual fomos chamados, né? E José ali serviu os seus irmãos, né? Bem fala a história que ele o quê? Ele fez uma trama, né? Ele falou, acusou os irmãos de quê? De espia da terra. E os irmãos, não somos espias. E ele, não, vocês são os espias sim e vão ficar presos aqui. Mas, na verdade, José queria quê? Ter o contato, queria relembrar, queria ter o choro do perdão. E José pôde perdoar. Mas José também falou o quê? Busca Benjamim, né? Vai lá, volta, vocês só vão, né? E busca o irmão mais novo, né? Foi buscar o irmão mais novo, voltou, né? Até eles. E daí toda a história se desencadeia, né? A gente sabe que foi todo um plano de Deus, um propósito de Deus para a salvação daquela nação, né? Então, jovem, o que eu queria deixar? Não deixe, sabe, o seu propósito, sabe? Existe um legado que precisa ser escrito por mim e por você, sabe? Deus conta, né, com a gente para fazer essa história, né? Exerça a maturidade. E o legal é pensar assim que essas duas histórias, né? Tudo parte do princípio de como a gente reage aos nossos problemas, né? Eu costumo pensar que tudo começa com o nosso relacionamento com Deus, né? Como Sansão. Sansão, ele era um homem escolhido por Deus, mas houve um momento na vida dele que ele deixou, né, esse relacionamento com Deus para começar a tomar suas próprias decisões. E se a gente comparar com José, mesmo com 17 anos, ele sabia que Deus tinha um plano para a vida dele. Então ele não colocava justificativas, né? E eu acho que é legal a gente pensar
que como jovem, muitas vezes a gente coloca essas justificativas, né? De, olha a família onde eu cresci, ou eu nasci, olha onde, né, o bairro que eu vivo, eu não vou conseguir, ou eu não posso, né, realmente ser maduro por causa dos problemas, mas esses dois personagens bíblicos, eles mostram pra gente que, independente da família que você nasce, você pode ter uma ação diferente, desde que você tenha relacionamento com Deus e que você, a partir desse relacionamento, tenha um reflexo, né, positivo das coisas, né? E você também só poderia conseguir se você tivesse um mentor, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, meus pais não são cristãos, ou eu não tenho ninguém na minha família que é cristão, então como que eu vou fazer isso? Ore, sabe, e peça a Deus alguém que te oriente, alguém que te influencie, alguém que realmente possa caminhar com você, né, para que você possa passar pelos desafios da vida, né, como a Cleia falou, de repente pensar numa faculdade, escolher a pessoa que você vai se casar, ou enfim, realmente passar pelas dificuldades sendo uma pessoa que realmente te conduza, não só em oração, mas em conselho também, como Timóteo, né? O Fábio vai compartilhar um pouquinho com a gente, né? A gente sabe que durante a nossa vida nós somos muito cobrados, né? Somos exigidos para a sociedade, para a nossa família, a fazer o bem, a buscar isso, buscar aquilo. Muitas vezes essas coisas nos incomodam, né? E acaba a gente desprezando muito o conselho de nossos pais, o desejo da nossa família, de amigos, de líderes, né? Quão importante é o apoio e saber procurar também esse apoio, né? Ficar exposto a essas pessoas que podem trazer algo que sempre vai acrescentar para o nosso bem. Timóteo foi um jovem, né? Talvez um adolescente, não tem a idade exata, né? Mas ele foi muito jovem porque nas cartas que Paulo dizia, né? Ele falava, desde cedo, meu querido Timóteo, você ouviu as palavras, desde cedo você ouviu a sua mãe os ensinamentos. Então, assim, Timóteo foi um filho na fé de Paulo, né? Paulo recomendava ele para as igrejas, tinha um carinho tão grande, uma confiança tão grande assim para com Timóteo ao enviá-lo. Isso é muito pertinente para o nosso tempo, né? Se a gente analisar isso, né? Timóteo muito novo e ao mesmo tempo com uma grande responsabilidade. E Timóteo testemunhou, né? E Paulo diz nas cartas deles que você testemunhou muitas das minhas aflições. Então eu acredito que isso tenha falado muito com Timóteo sobre o caráter dele, o que ele tinha que fazer também, né? E a idade não foi algo que limitou ele a fazer, né? E é algo que eu queria falar para você, jovem, para você, adolescente, não se limite realmente se alguém falar alguma coisa sobre a sua idade. Você mesmo novo, você pode ser muito maduro para a sua idade. Você pode realmente fazer as escolhas certas e ter um resultado extraordinário se hoje você parar de ficar mais exposto para a palavra de Deus do que ficar exposto para o mundo, né? Isso é algo muito importante, porque à medida que nós ficamos expostos para Deus, né? À medida que realmente nós estamos com Deus, há paz no nosso coração. E as nossas escolhas feitas em paz, isso é maravilhoso, nós fazemos as melhores escolhas. E a paz, que excede todo entendimento, ela só está com Jesus, o príncipe da paz, né? Em Cristo Jesus, tudo termina, tudo se inicia e tudo acaba, né? Então esse é um recado, busque alguém, né? Estar perto de alguém que possa confirmar, né? Te encorajar a nunca desistir do seu propósito. Tá bom, jovem? Esse é um recado nosso para vocês, com muito amor, muito carinho. Deus possa abençoá-lo, né? E saiba que Deus confia em você e Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Amém. Amém. Tchauzinho.